Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu sou o Pedro Cunha, missionário católico. Vamos agora fazer a lição número 2, Doutrina Católica, Manual de Instrução Religiosa. Hoje vamos fazer um estudo, sobre a religião cristã. A religião cristã, primeiro tópico, é a religião verdadeira. Segundo, origem do nome cristão. Terceiro tópico, nós vamos ver como é que se vem a ser cristão. Aí no quarto tópico, vamos ver distintivos do cristão. Tem dois tópicos, é o sinal da cruz, modo de fazê-lo e o uso do sinal da cruz. E o símbolo dos apóstolos. Quinto parágrafo, doutrina católica. Aí nós vamos ver os tópicos sobre o dogma, a moral e os meios de santificação e do culto. Vocabulário do nome religião. Religião é a palavra de origem latina. Vem de relegere, recolher, tratar com cuidado. Oposto de negligere, deixar de lado, descuidar. Porque o homem religioso zela com máximo empenho e profundo respeito pelas coisas referentes ao culto de Deus, é a etimologia que dá Cícero. B. Outros autores como Lactânio, São Jerônimo, Santo Agostinho, pensam que vem de religare, ligar, porque a religião tem como base os laços que unem o homem a Deus. A etimologia, aliás, pouco influi. Usamos a palavra religião com diversas acepções. Primeiro, doutrina. Professar a religião cristã é admitir a doutrina, os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. É crer as verdades que nos revelou e observar os mandamentos que nos deu. B. Igreja. Pertence à religião cristã é ser membro da Igreja Católica, isto é, da sociedade fundada por Jesus Cristo, cujos fiéis têm todos a mesma crença, mesmo culto e mesmo chefe. C. Piedade. Essa pessoa tem muita religião, tem grande piedade, fé e devoção. D. Ordem monástica. Entrar na religião é abraçar a vida cenobítica em algum convento, religião franciscana, trapistas, carmeliana, beneditina e etc. Assume aqui a palavra religião, primeiro sentido. Cristão, do latim Christus, Cristo, em velho português, cristão. Pela etimologia da palavra cristão, é discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo de alguém, de algum mestre, quer dizer acreditar tudo o que esse mestre ensina. Nota: os nomes próprios cristiano, cristiana, são variantes do mesmo vocabulário e têm a mesma significação. Sinal da cruz. Sinal é uma coisa que indica outra. Exemplo: a fumaça é sinal que há fogo. O sinal da cruz é caráter distintivo do cristão. É a sua profissão de fé exterior. Quem faz este sinal proclama que pertence à religião cristã católica. A cruz
é instrumento de suplício feito por duas traves de madeira, uma sobre a outra, em ângulo reto. Servia outrora para se amarrarem em certos países os criminosos condenados à morte. Foi escolhido como distintivo do cristão porque nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelo suplício da cruz para nos salvar e expiar nossos pecados. A vera cruz é a cruz sobre a qual Jesus Cristo expirou. Vamos ver agora o desenvolvimento. Primeiro, a religião cristã. Impõe-se a nós o estudo da religião como dever, princípio, obrigação primordial de nossa existência. Mas qual religião se há de estudar? Porque há diversas espalhadas na superfície do globo. As três principais são o budismo, o maometismo e o cristianismo. Pode-se, porventura, dizer que essa religião seja igualmente boas? Seria laborar em erro grave. Certo que qualquer coisa de excelente se nos depara em todas as religiões, porque encerra todas as parcelas da verdade. Entretanto, está claro que uma só é de origem divina, visto que Deus não pode ensinar doutrinas contrárias, opostas. Ora, a religião que contém a verdade inteira, a única religião que seja de origem divina, é a religião cristã católica. As provas ministras-as um trabalho preliminar chamado apologética. Será, portanto, esta religião que teremos de estudar e de praticar. Segundo, origem do nome cristão. Designa-se geralmente as religiões pelo nome do fundador. Exemplo, maometismo, de Maomé, luteranismo, de Lutero, cristianismo, também vem a ser religião estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. E cristãos são os que seguem esta religião. Desde o início da pregação evangélica por Jesus Cristo, houve quem o acompanhasse e recebesse os ensinos do Divino Mestre. Eram cristãos, de fato, embora não usassem ainda esta nomenclatura. Eram discípulos de Jesus Cristo que se chamavam entre si de escolhidos, eleitos, de discípulos, eram chamados de irmãos, de santos e de crentes. Os judeus punham-lhes o nome de escárnio, de mofa e desprezo. Os judeus chamavam os cristãos de nazarenos. Nunca se lembraram de dizer cristão. E isto não deve causar espécie, pois foram reconhecer explicitamente que esse Jesus, por eles crucificado, era deveras o Cristo. Confessariam haver-se enganado, depositando suas esperanças no Messias vitorioso, que os libertasse do jugo romano e lhes granjeasse o domínio sobre o universo. Foi no ano de 43, em Antioquia, no tempo da vinda de São Paulo e São Barnabé a esta cidade para pregar, os dois tinham convertido muitas almas, e os gentios começaram a designar por cristão os novos discípulos de Jesus Cristo. Atos 11, 26. Na mente dos habitantes da Antioquia, esse epiteto não era nenhum pejorativo, apenas servia de nomear uma seita que já conseguiria notável desenvolvimento. Com o tempo, porém, a palavra cristão tornou-se termo injurioso e vil para expor ao ludíbrio e à vindita pública os discípulos de Cristo, aos fiéis para que se regozijem de padecer alguma coisa por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 4,16. Terceiro ponto. Como é que se vem a ser cristão?
O batismo é que franquia ingresso na religião cristã. Logo, para ser cristão, não basta ser filho de pais cristãos, como é brasileiro e nasce no Brasil. Há um requisito prévio e é requisito absolutamente indispensável. Receber o sacramento do batismo, este é o maior benefício que nos possa outorgar a bondade de Deus. Nada com efeito obriga Deus a nos conceder este favor. Se um fazendeiro remediado adotar um menino pobre, abandonado, trata-o muito bem, como a filho, e lhe deixa toda a fortuna, tal homem será benfeitor, insigne da criança. Isto mesmo é o que Deus fez conosco no dia do batismo. Daí a dívida de gratidão profunda, imensa que temos para com Ele. Distintivo do cristão, o sinal da cruz, ponto 4. Distintivo do cristão. É preciso entender com esta expressão, distintivo do cristão, os sinais que revelam nele esta qualidade. Os dois principais são o sinal da cruz e o símbolo dos apóstolos. Estuda aqui resumidamente o primeiro. O estudo do segundo inicia-se na lição imediata. E prossegue até o fim dessa parte da doutrina católica, que é a exposição do dogma. Sinal da cruz. Para o cristão, o sinal da cruz é a profissão de fé mais breve e mais expressa que possa fazer. É o sinal exterior. Foi escolhido para distintivo do cristão por 3 motivos. A cruz tem sido instrumento pela qual fomos remidos. B, é o melhor meio de honrarmos a Jesus Cristo, porque quando a traçarmos sobre nós, damos a entender que não escondemos a nossa crença, senão que nos ufanamos desse sinal glorioso e o consideramos como brasão de nobreza. C, a cruz, por ser querida do Divino Mestre, nos atrai favores dele e afugenta o demônio. Por isso é que a cruz desempenha papel tão saliente na religião cristã. Ergue-se no véstique dos templos, no interior das igrejas, está em todo lugar, nos altares, nos púlpitos, nos confessionários, etc. O sacerdote não faz uma função, não administra um sacramento em que não há entre diversas vezes o sinal da cruz. No santo sacrifício da missa, são numerosas as cruzes que ele traça sobre si mesmo ou sobre o cálice. Nos ofícios mais solenes, queima incenso em frente da cruz, do altar, e dirige sempre a este símbolo sagrado uma saudação inclinando-se. 4 ponto. Modo de fazer o sinal da cruz. Uso. Modo de fazer o sinal da cruz. São 3. O sinal da cruz se faz levando a mão direita da testa ao peito. Representa a parte vertical ou haste da cruz. E depois do ombro esquerdo ao direito é a parte transversal ou o braço da cruz. Pronunciando-se no mesmo tempo as palavras: em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É a evocação das 3 grandes mistérios. O mistério da Santíssima Trindade é lembrado pelos próprios termos que se usam. Os mistérios da encarnação e da redenção pelo mesmo gesto que se faz. B. Outro modo é persignar-se. Consiste em traçar uma cruzinha com o polegar na fronte, na boca e no peito. A da fronte significa que não nos acovardamos por sermos cristãos. A da boca, que estamos resolvidos a fazer profissão pública de nossa fé. E do peito, que morremos antes que a negarmos. C. Bispos e sacerdotes dão a bênção desenhando com a mão uma cruz no ar. O uso. É provável que os primeiros cristãos fizessem o sinal da cruz só na fronte. Era a senha que tinha para se reconhecer uns aos outros. E já se havia generalizado muitos para o ano 200, depois do Nosso Senhor
dado das seguintes informações de Tertuliano. No princípio de todos os nossos atos, eu, tomando nossas roupas, ou indo ao banho, à mesa, ao leito, formamos a nossa fronte, a cruz. No século VIII, adotou-se oficialmente o uso atual da cruz, ampla e majestosa. Quarto ponto, doutrina cristã, divisão do catecismo. A doutrina ou religião cristã, ensinada por Nosso Senhor, é transmitida pelos apóstolos e sucessores, isto é, pela autoridade da igreja, é o conjunto das verdades que todo cristão deve conhecer e das obrigações que ele tem de praticar. O catecismo explica isso tudo e consta de 4 partes. Primeira parte, o dogma, ou as verdades que é preciso crer, explanação do símbolo dos apóstolos. Segunda parte, a moral, ou os deveres que é preciso observar, explanação dos mandamentos da lei de Deus e da igreja. Terceira parte, os meios de santificação que Deus pôs a nosso alcance e nos são indispensáveis para crermos e agirmos como cristãos. Graça, oração e sacramentos. Quarta parte, o culto ou liturgia, isto é, o conjunto de tudo que se usa para o exercício público das homenagens que tributamos a Deus. Conclusão prática. Primeiro, considerar o título de cristão como sendo graça incomparável que Deus nos presenteou no dia do batismo. Segundo, fazer direito o sinal da cruz de manhã ao despertar, de tarde, antes de deitar, no princípio e no fim da tarde das refeições e também na hora das tentações. Não ceder ao respeito humano e não ter medo de fazer o sinal da cruz na presença de todos. Terceiro, estudar com simplicidade, docilidade e afinco a doutrina cristã, de sofrer, de sorte que nada ignoremos do que deve saber todo católico que se preza. Muito bem, amados irmãos, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, na terceira lição, nós vamos começar a estudar sobre o dogma. Vamos estudar os símbolos dos apóstolos. Um abraço a todos, que Deus nos guarde, Deus nos proteja e tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.